Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite a você que nos acompanha através do Facebook. Sejam muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Vamos estar dando início a mais uma lição para a honra e glória do Senhor Jesus. Lição de número 4. Você que tem a revistinha em mãos, a estrutura da Bíblia, né? Vamos estar vendo como que surgiu, né, essa preciosa Bíblia em nossas mãos, né? Como surgiu, como chegou esse material em nossas mãos, né? Como começou, de onde surgiu, como foi produzido, como foi confeccionado, até chegar a esse material ao qual nós temos hoje em mãos, que é o nosso manual de fé, né? Manual de vida. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, que se encontram aqui, para estarmos fazendo uma oração, para darmos início a mais esse culto em nome de Jesus. Você que está aí no seu lar, curva sua cabeça, em nome de Jesus, vamos orar, vamos interceder, para que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar e nos capacitar para termos o total entendimento e compreensão desse estudo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te damos graças, ó Deus, por mais uma vez poder estar na Tua presença, ó Deus, pelo privilégio de te servir, Senhor, pelo privilégio de te adorar, Senhor, e pelo privilégio, ó Pai, de termos a Tua palavra em nossas mãos, meu Pai, em nossos corações, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, meu Pai, essa noite. Teu Espírito Santo possa, meu Pai, nos usar, possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento, ó Pai, para nós compreender cada palavra, meu Pai, vinda de Ti, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nos usa, nos capacita, porque não somos nada, Pai. Nada podemos sentir, nada somos sem Ti, meu Deus. Por isso, ó Pai, nos usa, Pai. Nos usa com poder e autoridade, meu Pai. Revela a Tua palavra em nossos corações nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acompanhando, meu Pai, através do Facebook, ó Pai. Que eles possam também, meu Pai, ser atingidos, ó Pai, com a Tua palavra, meu Pai. Porque a Tua palavra é a palavra que liberta. A Tua palavra é a palavra que dá vida, que cura, meu Pai, que transforma a vida do homem, meu Pai. Então, meu Deus, que nessa noite, ó Pai, Teu nome vai ser glorificado e exaltado aqui nessa noite. É o que te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Mas antes, irmãos, eu gostaria de trazer à memória, nós fizemos tem um questionário, né, da revista, da lição de número 3, da lição passada, né, temos 5 perguntas aí para estarmos esclarecendo, né, tirando nossas dúvidas a respeito da lição passada. Você que tem sua revistinha aí, a pergunta de número 1 é: o que é inerrância, né, a qual nós vimos o que é inerrância? Alguém respondeu? A veracidade da Escritura, exatamente. A Escritura não contém erro, porque ela é a palavra de Deus, né? E Deus não erra, por consequentemente, a sua palavra não erra, ela é inerrante. Aqui na revistinha está da seguinte forma: a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdade em tudo o que afirma. O que a Janaína diz faz sentido, né? Exatamente. Ela é a verdade em tudo o que afirma. A pergunta de número 2 está pedindo para mencionar textos bíblicos em que a ideia de inerrância esteve presente, né? Aqui fala em João 10:35, João 17:17, né? E a pergunta de número 3 é: o que são os manuscritos autógrafos, né? Autógrafos. Alguém respondeu essa? O que são os manuscritos autógrafos? Alguém leu? Alguém respondeu? Alguém sabe? Não? A resposta aqui da revista... Arthur? Quem? Exatamente. Os manuscritos originais, escritos pelo próprio autor, né? Pelo próprio autor. E o que são os manuscritos apógrafos, né? São cópias, né, dos manuscritos originais, né? As cópias que foram refeitos, né? As cópias daqueles manuscritos autógrafos.
E a pergunta de número 5 diz assim, irmãos: por que a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência? Por que a Bíblia não se equivoca, irmãos? Alguém responde? Exatamente, também, porque ela é uma verdade plena, porque Deus guiou todos aqueles que escreveram, né? Deus guiou todos aqueles que escreveram, Deus inspirou, né? Todos aqueles que escreveram, que produziram, que registraram, né? Porque Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza, né? Então Deus, ele escreveu a Bíblia, né? Deus fez com que a Bíblia mesmo se autodefendesse, né? Que de pessoas que tentassem achar algum erro nela, né? Então essas 5 perguntas da aula anterior. Então agora vamos dar início à lição de número 4. A estrutura da Bíblia. Aqui tem um texto áureo que fica lá em Lucas 24:44, que diz assim: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática, né? Então, irmãos, para entrarmos nesse assunto a respeito da estrutura da Bíblia, eu quero voltar aqui ao início, né? Da onde surgiu a origem da Bíblia, né? Talvez o que eu venha falar aqui não esteja aí na revistinha, mas eu quero usar esse material aqui para nós se aprofundarmos mais, né, a respeito da origem da Bíblia mesmo, né? Aqui está falando da estrutura, mas eu quero falar da origem da Bíblia, onde tudo começou, né? O material que era usado, né, na confecção, como surgiu, qual foi o processo, né, que teve, né, na criação da Bíblia, né, na produção da Bíblia, até chegar o conteúdo a qual nós temos hoje em mãos, né? Uma revistinha anterior a qual nós tivemos um estudo aqui, tem uma parte muito importante, né, que fala a respeito disso aí, a origem das Escrituras, né? Eu quero trazer aqui para os irmãos, para nós depois adentrarmos nessa revista, né? Então eu quero falar um pouco do material utilizado, né? Como todos sabemos, Deus começou a falar com o homem e surgiu ele a necessidade de registrar todos esses diálogos, todas essas histórias, tudo aquilo que Deus vinha fazendo na vida do homem, na vida dos patriarcas, na vida do povo de Israel. Tudo ali tinha necessidade de escrever, de deixar registrado, de deixar uma cópia, né? E o material que na época eles utilizavam, né? Um dos materiais na produção era o papiro, né? Que hoje é o papel, né? Veio da palavra grega, né? Um material leve, de baixo custo e durável. Hoje originário de uma planta que crescia ao redor do rio Nilo. A palavra deu origem à palavra papel, o material usado para escrever as cópias dos primeiros manuscritos bíblicos, né? Então nós vemos que o papiro, né? Eles começaram a escrever no papiro. Além do papiro, 2 outros materiais foram empregados para compor os textos originais sagrados: a pedra e o pergaminho, né? Moisés, tivemos um exemplo aí, né, de Moisés, né, quando subiu ao monte, né, para receber a lei diretamente de Deus, né? Vemos lá em Êxodo 24:12, né, onde diz: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinar, né? Então nós vemos que um outro material é a pedra, né? Eles estavam ali em pedras, né? E outro material é o pergaminho, né, irmãos? Outro material é o pergaminho. Em 2 Timóteo 4:13 tem um registro lá, Pedro escrevendo a carta ao Timóteo, está escrito assim, 2 Timóteo 4:13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então nós vemos aí registros, né, que eram produzidos
que a Bíblia era produzida através de pergaminho, pedra e papiro, né, que hoje é o papel, né? Então tinha essa necessidade do povo, né, de deixar registrado ali tudo aquilo que Deus vinha fazendo, né, na vida do povo, né? Então usava desses materiais na época, né? Mas nem sempre foi assim, irmãos, nem sempre foi assim. Quando não tinha escrita, irmãos, a Bíblia era mantida oralmente, né? Era mantida oralmente, né? De pai para filho, de patriarca para o povo, né? Então vamos ver isso aqui. O Dani, é aquilo que a gente falou. Se acabasse todas as Bíblias hoje, aonde que a Bíblia sobreviveria? Dentro daquele que leu, dentro de cada um de nós. Se queimasse todas as Bíblias hoje, a gente vê um exemplo naquele filme, o livro de Eli, né? O livro de Eli, fala, né? Queima-se todas as Bíblias e a única Bíblia que resta é a Bíblia que está cego, e ele é cego, e ele sabe ler. E aí ele consegue entender, mas aí a Bíblia se perde, e aí quando ele vai, que quer dar continuidade no livro, no filme, ele está narrando desde o princípio toda a Bíblia. Então ela precisa existir, independente se ela é o livro mais vendido do mundo, se ela é o livro mais antigo do mundo, ela precisa existir dentro de nós. Exatamente, tem que existir primeiramente dentro do nosso coração, né? Guardá-la dentro da tábua dos nossos corações, né? Antes da invenção da escrita, as pessoas transmitiam as histórias bíblicas oralmente. Por muito tempo foi assim, né? Nós vemos lá em Salmos 44:1, onde diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contados os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, né? Temos também um registro aqui em Êxodo 17:14, onde diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relato aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus, né? Então quer dizer, era registrado ali para passar, né, oralmente também, né? Oralmente para o povo, de pai para filho, até chegar o tempo da escrita, né? Até chegar a escrita, até surgir os escribas ali, né? Onde fazia as cópias dos pergaminhos, as cópias das escrituras. Nós vemos que a importância, né, desses registros, tanto escrito como oralmente, né? Tanto escrito como oralmente, que é todo esse conteúdo, todo esse diálogo, todos esses acontecimentos não ficaram perdidos no tempo, né? Não ficaram perdidos no tempo. Todos foram registrados e divinamente inspirados por Deus. Deus usou cada um dos escritores, através do teu Espírito Santo, para deixar o registro, para deixar o relato, para passar da forma a qual Deus ali revelou o seu coração, para passar da maneira correta, da maneira certa. A gente vê aqui, eu estava falando com o Maurício aqui, filho de judeu aos 12 anos, ele tem que saber o Alcorão inteiro. A preocupação às vezes dos pais de passar alguma lição, e às vezes o que nos falta no dia de hoje, de tanta criança que a gente vê, tanta juventude ou inocência corrompida, e às vezes nós como pais falhamos muito em se preocupar com que os nossos filhos saibam e conheçam a palavra de Deus desde pequeno, né? Enquanto em outros lugares é uma tradição, e com 12 anos a criança já tem que saber o Alcorão inteiro, por tradição. Nas nossas vidas aqui não deveria ser uma tradição, deveria ser uma obrigação nossa de passar aquilo que é mais precioso nos nossos dias, que é a palavra do Senhor, né? É a Torá. Exatamente. Os judeus, eles têm isso, né? Esse compromisso com as escrituras, né? Eles, desde pequeno, eles ali incentivam os filhos, né? Incentivam a sua família a ter mesmo de cor, né? De cor a Torá, né? A lei, os profetas, né? O Pentateuco, né? Então eles são muito rigorosos nessa questão, né? Irmãos, pois bem, a partir desses registros, o que acontece?
produzido vasto material, né? Vasto conteúdo, vários pergaminhos, igual eu falei na aula passada, tem até um registro aqui, como eu falei na aula passada, são cerca de 5.500 manuscritos existentes em museus e bibliotecas, né? Manuscritos originais, escrito pelo próprio autor, e fragmentos desses manuscritos, né? E que juntados comprovaram a veracidade da Bíblia, né? Então, quer dizer, com esse vasto material surgiu a necessidade de agrupá-los, né? De agrupá-los, de dar uma sequência, né? E para isso usaram um sistema chamado canon hebraico, né? Ou seja, o que é esse canon hebraico? Agora vamos entrar na revistinha, irmãos, para nós ver o que é esse canon hebraico. Parte de número 1, irmãos. Como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirado por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a conotação dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, Romanos 1:2, né? Paulo fala a respeito das Santas Escrituras, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O cânon, tópico número 2, irmãos. O cânon da Bíblia. O que é esse cânon, irmãos? A expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, esse cânon hebraico, o cânon da Bíblia, foi um instrumento que usaram para atestar a veracidade, atestar aí que o livro foi divinamente inspirado por Deus e agrupados, né, em ordem, em sequência, a qual nós temos hoje, né? Nós vemos que havia um critério. Exatamente. Na ordem cronológica não é essa, né, na verdade. É o mais antigo, né? Exatamente. Então, o cânon sagrado nada mais é que um critério usado para identificar se um livro era inspirado por Deus ou não. E os que eram inspirados por Deus adentravam nesse cânon sagrado. E os que não eram, era chamado de apócrifos, né? Livros apócrifos, a qual nós falamos semana passada, né? Os livros apócrifos são todos aqueles conhecidos como pseudocanônicos, né? São os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoas e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, esses livros apócrifos, irmãos, eram aqueles que não
tinham sua inspiração atestadas, né? Não que eles fossem totalmente ali errado, aqueles livros continham até uma história. Podemos ver que os Macabeus, tem os livros de Macabeus, livros de Judite, né? Na Igreja Católica eles usam bastante, né? Tem 5 livros, se não me engano, 5 ou 6 livros, 7, né? 7 livros que adentraram no cano da Igreja Católica, né? Então são livros ali que não tem inspiração divina, né? Não foram inspirados pelo Espírito Santo, mas que contém ali algumas informações a respeito da época, a respeito do povo judeu, a respeito de alguma determinada história. Quer falar, Arthur? Isso aí é questão de tradução, Arthur. É questão de tradução. O que acontece? É traduzido em diversas línguas. Às vezes muda uma palavra ou outra, mas nunca o significado, o sentido da palavra, dali do que quer dizer, entendeu? Tem muitos versículos que eu li numa Bíblia e depois quando eu fui ler em outra, o versículo estava diferente. Então, é questão de palavras, mas igual eu falei, palavras diferentes, mas com sentido igual, entendeu? Com o mesmo sentido. Só muda a palavra, mas com o mesmo sentido, entendeu? Vai de tradução para tradução. Tem uma parte que eu anotei aqui, irmãos, a respeito dos livros apócrifos, né? Mais detalhado o que significa isso, né? O termo apócrifo foi criado por Jerônimo no V século para designar basicamente antigos documentos judaicos, escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon da religião que se professa. A consideração de um livro como apócrifo varia de acordo com a religião. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus, como eu mencionei, né? Pelos protestantes. Especificamente, os católicos aceitam os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus, Filho de Siraque, Macabeus 1, Macabeus 2, Baruque, então vários, né? Alguns desses livros são os inclusos na Septuaginta, né? Por razões históricas ou religiosas. A terminologia teológica católica romana ortodoxa para os mesmos é deuterocanônicos, isto é, os livros que foram reconhecidos como canônicos em um segundo momento, né? Então eles passaram a reconhecer esses livros, né, como canônicos, né? Então eles na Bíblia deles contém esses livros, né? Doni, assim, quem quiser saber o que aconteceu naquele período que o pessoal fala que é os 400 anos de silêncio, né? Que ao término do livro de Malaquias até Mateus, lê a primeira e segunda Macabeus, que ele descreve todo esse período que aconteceu, que não houve voz profética, né? Mas embora não seja um livro considerado canônico, ele não foi inserido na Bíblia. A primeira e segunda Macabeus é um livro assim rico em história, né? Ele explica ali o que aconteceu quando a Grécia estava tentando invadir ali em Jerusalém, a revolta dos Macabeus e como eles resistiram, né? Contra o exército de Antíoco Epifânio ali. É um livro histórico muito que agrega bastante. Assim. Exatamente. Igual o Maurício falou, não tem inspiração divina, mas contém um rico material ali, né? De estudo, né? Não que seja inspirado, mas tem um proveito, né? Como estudo, né? Os apócrifos são cartas coletâneas de frases narrativa da criação e profecias apocalípticas, além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores. Cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento, católicos, né?
aqui fala que para alguns teólogos e historiadores, os textos apócrifos datam de muito tempo após a vida de Jesus, sendo alguns deles escritos mais de 200 anos após a morte e ressurreição, não podendo ser considerados fidedignos, ou seja, nem tudo o que neles for escrito narra com precisão a verdade. Os livros apócrifos foram retirados do cânon cristão, por mostrarem um Cristo diferenciado dos evangelhos e teologias escolhidas, mostrando exclusivamente como Deus sem as limitações e sentimentos humanos, o que tornaria a passagem pela morte algo fácil, diminuindo assim o tamanho do sacrifício realizado pelo Salvador. Em outros, entretanto, a imagem de Cristo é excessivamente mundana e está em desacordo com a imagem passada pelos quatro evangelhos oficiais, né? Então, quer dizer, irmãos, nós podemos até, como o Maurício falou, nós podemos até usar esses livros apócrifos como estudo, né? Mas eles não tem a sua veracidade ali, muitas das vezes não tem a sua veracidade, às vezes nem tudo que está ali é verdade, né? Nem tudo que tem ali é verdade. Então nós devemos ter cuidado, devemos sim estudar, mas sabendo que somente a Bíblia não contém nenhum erro, somente a Bíblia é a fiel palavra do Senhor, né? Então possamos atentarmos para isso, né, irmãos? Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, né, irmãos? Podemos ver uma referência lá em Apocalipse, né? O último versículos, né? Apocalipse 22, 18 e 19, que fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesses livros. Então, após o agrupamento desses livros, formando assim o cânon sagrado, o cânon da Bíblia, foi fechado ali esse cânon e nada mais foi acrescentado e nada mais foi tirado, né? Então, tem até a profecia, né? Que se alguém retirar, será retirado, né? O seu nome do livro da vida, né, irmãos? Tópico de número 3, irmãos. Os dois testamentos bíblicos. Nossa revistinha está no tópico número 3. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurado por Paulo. Nós podemos ver lá em 2 Coríntios 3,14, né? Onde Paulo diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido, né? Então nós podemos ver que esse pacto que tinha na antiguidade, né, ainda estava presente ali quando Paulo escreveu aos Coríntios, né? Mas Cristo veio para fazer essa nova aliança, esse novo testamento, né, com o seu povo. E refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus Cristo como as Escrituras, né? O livro era reconhecido como as Escrituras, Mateus 22, 29.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é uma lição, uma palavra que o Senhor Jesus diz aqui, que nós devemos estudar, né? Para que nós não venhamos errar. Então, a palavra está aqui, nosso manual bíblico, nosso manual de fé, nosso manual de prática, né? Que nós devemos seguir, para assim termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, né, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Que ele não manda simplesmente ler, né? Toda a referência que nós recebemos na Bíblia, quando Deus fala com Josué, ele também não usa esse termo ler, né? Com Josué, medita nas Escrituras dia e noite. Agora aqui Cristo falando, examine. Então não é uma leitura uma leitura superficial, né? É aquela leitura meditativa, né? Uma leitura aprofundada, né? Que cria raiz, né? Que modifica, que transforma a vida, né? É exatamente como você vai fazer uma prova. Você vai fazer uma prova, você não pode só ler. Você tem que meditar, estudar, se aprofundar. Às vezes eu tenho até que decorar para quando chegar na prova, você saber o que está lendo, ter uma referência correta, escrever a resposta corretamente, né? Exatamente, a palavra é assim mesmo. A palavra não tem que ser lida como um livro qualquer, né? Tem que ser... O Espírito Santo tem que trazer a revelação ao seu coração dela, né? E ela vai criar raiz, ela vai transformar a vida. Nós tivemos um exemplo aqui, né? Na aula passada que eu falei a respeito do Augusto Cury mesmo, que foi transformado, teve a vida transformada por meditar na palavra, por se aprofundar, por estudar, por buscar o conhecimento, né, das Escrituras. Então ela transforma a vida, realmente. Agora, se lermos sem nenhuma inspiração, se lermos como um livro qualquer, não vai produzir efeito nenhum, né? Arthur, quer falar? Se alguém quiser criar um livro de inspiração na Bíblia e, tipo, não lê a Bíblia, ele cria e escreve, supondo, escreve uma coisa que não tem nada a ver com a Escritura. Tipo, escreve uma coisa errada. Não, mas eu digo uma pessoa querer criar um livro e... Eu sei que não pode chamar de Bíblia, supondo um livro inspirado na Bíblia. Ele quer contar, tipo, a história de Jesus, mas tipo, ele não leu. Aí ele coloca uma coisa errada lá no meio da palavra. E pode ler. Fala sobre o que o Daniel gosta. O que o Daniel gosta? Exatamente. Você não fala, nem escreve, nem conhece aquilo que você não sabe. Se uma pessoa quiser escrever sobre Jesus, ela pode escrever. Só que ela tem que conhecer Jesus. E se aqueles que conhecem a Escritura e a Bíblia veem o que ele escreveu e analisar o que ele escreveu, e examinar e ver que tem algo fora, vai ver que ele está sendo contradizente ao que Jesus é e ao que ele simboliza. Você pode escrever sobre Pedro, pode falar sobre Jesus, pode falar sobre os antigos profetas, sobre os livros poéticos, só que você tem que, primeiramente, você não pode chamar de Bíblia, que a Bíblia é uma só. Segundo, você tem que ter a referência base bíblica para escrever somente a verdade. Senão, você vai estar servindo de engano, né? Que é igual pessoas que nós já falamos semana passada. Pega a parte da Bíblia, faz daquilo a sua única verdade e ignora todo o resto. Exatamente. Isso daí texto fora de contexto gera pretexto, mas é religião, como é que é? Seita, né? Seita. É seita. Você pega a parte da Bíblia, faz daquela parte a verdade, e cadê o contexto? Cadê o resto? Texto fora do contexto gera pretexto. As pessoas usam alguma parte, né, para usar a sua vida ali. Porque tentar ali explicar ali a sua maneira errada de viver, né? Tentar se adequar ali a sua vida de erro, né?
Continuando aqui, irmãos, foi inaugurado por Paulo e refere-se aos livros dos judeus, reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. O termo Novo Testamento foi usado para se referir-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador de nova aliança. Jeremias 31, 31, né? Onde fala: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o termo testamento, né, significa aliança, né? Tem um Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a aliança a qual Deus fez com o povo de Israel. E o Novo Testamento, a aliança a qual Deus fez conosco, né? Com os gentios, né? E com todos aqueles que reconhecerem Ele como Salvador, né, irmãos? Tem outra referência aqui também, 1 Coríntios 11, 25, que fala assim: semelhantemente, essa é bem conhecida, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. No meu sangue, fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, né? Então o Senhor Jesus derramou o seu sangue ali como forma de testamento, como forma de nova aliança, né? Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o recebeu, ele deu-lhes o poder de se tornar filhos, né? E ser agora participantes dessa herança, né? Que é o céu. Um texto aqui que está registrado na revistinha em Hebreus 8. Carta aos Hebreus 8. Isso. Interessante. Hebreus 8, do 6 ao 13. Você lê para mim, por favor, Fábio? Hebreus 8, do 6 ao 13. Hebreus 8, do 6 ao 13. Agora, porém, o ministério de Jesus que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiga a primeira, e o que se torna antigo é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Você vê, né? A nova aliança, né? A qual o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, fez, né? Porque a primeira aliança, né? Não tinha ali, era tipo uma alegoria para o que ia vir, né? A definitiva aliança, né? Nós podemos observar que naquela época, para a remissão dos pecados, era necessário o sangue de um cordeiro, né? Então todo ano ali tinha que estar apresentando um cordeiro sem mácula, sem mancha, para o sacerdote ele fazer o sacrifício, apresentar a Deus em favor dos nossos pecados, né? E sempre tinha que repetir, sempre, todo ano tinha que repetir. Pecava hoje, tinha que apresentar um cordeiro. Pecava amanhã,
Agora Jesus não, veio e aniquilou tudo isso, né? Veio e aniquilou um só sacrifício, uma só oferta. Ele fez por nós, uma só vez, para de uma vez por toda aniquilar. Pagou tudo que nós devia, toda a nossa culpa, toda aquela cédula que era contrária a nós, ele foi riscada e lançada na cruz, né? Como a palavra diz, né, irmãos? Então, o Novo Testamento, né? A nova aliança, né? Naquela época, quando não era o fato da morte do cordeiro em si, né, que perdoava os pecados, mas o fato da pessoa que via um inocente morrendo por uma falha que ele cometeu. Eu cometi algo de errado, e aí ele vê um cordeiro inocente ali, puro, sendo levado para o matador e morrendo por coisas que ele fez. E é a mesma coisa nós, quando a gente descobre quem é Cristo. A gente fala assim, mas peraí, ele fez isso por mim, mas eu não merecia. E aí a gente acaba tendo outros olhos de reconhecimento, fala assim, eu não merecia, mas eu vi que ele me ama. E se ele fez, tem uma grande importância, eu preciso reconhecer esse sacrifício. E agora perceber que eu preciso ter uma vida voltada a esse Deus, né? Porque ele nos amou bem antes da gente imaginar, ou deduzir, ou sonhar, né? Que existisse esse Jesus, né? Esse sacrifício para as nossas vidas. E, inclusive, hoje eu ouvi no rádio, eu estava ouvindo hoje, foi até o pastor César Cavalcante, ele mencionou algo muito interessante hoje. Ele mencionou algo muito interessante hoje, que o inferno como que foi essa palavra que ele usou? Que o céu é injusto e o inferno é justo. Injusto porque o céu é? Porque lá nós não merecemos estar lá, mas nós estamos por causa da graça. E o inferno é justo porque se nós estamos lá é porque nós fizemos merecer estar lá, entendeu? Aí ele fez essa conotação aí que eu achei muito interessante, muito interessante. Graças a Deus, nós somos justificados por Jesus. É injusto, mas somos justificados. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pega. Justos para estarmos lá. Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, acaba sendo justo também, né? Exatamente. Com certeza. Nós não merecíamos estar ali. Deve receber a graça recebeu a graça para poder ir pro céu, né? Porque senão, se não fosse isso, graças a Deus, né? Eu também não. Eu também já foi riscada, já foi anulada, né? Já foi riscada e anulada, então deixa pra lá. Continuando aqui, irmãos, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, né? Segundo Pedro 3, do 15 ao 16, que fala assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disto como em todas as tuas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, conhecido como as Escrituras. Irmãos, eu quero ler um auxílio teológico aqui que eu achei muito interessante para nós estarmos encerrando. Um auxílio teológico. Talvez, eu acho que não, na revistinha de aluno, eu acho que não tem. Na revistinha de aluno, né? Então, alguns fatos, né? Alguns fatos, particularidades da Bíblia, né? Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de
1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominiciano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan. O Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um impressor em Paris. Steven publicou a primeira Bíblia, que é a Vulgata, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. Olha que interessante, irmãos. Para quem gosta de números, o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. É muita coisa, né? O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Interessante esses fatos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e de versão, assim como o Arthur falou. Às vezes, de uma Bíblia para outra vai aumentar um pouco pela tradução, pela versão, pela língua a qual foi traduzida, né? Deixa eu ver aí. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o de Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8:9. O menor em Êxodo 20:30, né? Isto nas versões portuguesas e com exceção das chamadas traduções brasileiras, onde o menor é Lucas 20:30. Em certas línguas, o menor é João 11:33. Jesus chorou, né? Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus. Interessante, irmãos. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus. Ô Doni, foi durante muito tempo foi falado que o menor sempre foi esse daí. Que Jesus chorou, né? Mas que fala em algumas línguas, né? Em certas línguas o menor é João, em outras o menor é Lucas, né? Dependendo da tradução, né? Da língua a qual foi traduzida, né? Então, o livro de Esther e Cantares não contém a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados, né? Mormente em Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários nomes divinos. 8.000 menções de Deus, né? E 177 menções do diabo sob seus vários nomes, né? Isso aqui é um título dado à CPAD. Então é fatos, curiosidades a qual esse livro contém, né? Esse livro sagrado, a qual é nosso manual de vida, né, irmãos? Você pega 1189 versículos, né? Você divide por 365, dá uma média de 3 capítulos por dia. Para você ler a Bíblia durante um ano. É o plano de leitura, né? Durante um ano. Então, 3 capítulos e uns quebrados por dia. Exatamente. Irmãos, o tempo já se foi. Eu acho que nem não dá início só na próxima aula ao tópico número 2, né? Falar a respeito do Antigo Testamento, né? A antiga aliança, né? A qual existia, né? Então, por hoje é só, né? Por hoje é só. Na próxima aula retomamos a partir do Antigo Testamento. Quero agradecer a presença de todos, né? É muito edificante quando estudamos a palavra do Senhor. Eu confesso que eu aprendo bastante, né? Eu não me considero um professor, não me considero um teólogo, mas quando a gente aplica a nossa vida em estudar a Bíblia, em meditar nas palavras, nós aprendemos coisas fantásticas, nós aprendemos muita coisa. E eu gosto de compartilhar. Gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu adquiro, aquilo que Deus me dá.
Eu não me considero um professor, mas que você possa nessa noite ter aprendido um pouco, né, sobre a respeito desse livro, né, que é o nosso manual de fé e manual de vida, né, irmãos? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para nós estarmos terminando. Você que está aí no Facebook, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela tua presença. Gostaria de... Vai passar algum recadinho? Não, só vou... Você termina aí para nós, então, por Amém. favor, você ora. A gente termina. Irmãos, curiosidade bíblica é bem legal, né? Às vezes a gente lê, relê, a gente não vê, não sabe que existe, nem sabe o que acontece. Semana passada eu coloquei uma das curiosidades bíblicas que, não sei se alguém estudou isso, para confirmar, é sempre importante, para dar uma relida, que a palavra fé aparece apenas uma vez no Antigo Testamento. Só uma. As outras referências à palavra fé é tipo: sede firmes e constantes, permaneceis, não voltar para trás, não se desviar, não abandonar, seguindo o propósito, que é uma referência a permanecer firme. Tenha fé, olhe sempre para Deus. Quem sabe onde está escrito? A única referência da palavra fé no Antigo Testamento. Gabriel lê bastante. Gabriel fala essa palavra, mas fala direto. Não, é do Antigo. No Antigo ele aparece a palavra fé só uma vez. O Gabriel fala muito desse livro, mas muito. Abacuque. Você sabe o autor, mas não sabe o capítulo. Isso. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4 é o único livro que tem a palavra fé no Antigo Testamento. A palavra fé no Antigo Testamento. Claro que os outros livros que vêm atrás falam sobre fé, mas permanecer. Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela fé. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, irmãos. E essas curiosidades são muito legais. Essas curiosidades também, quando o Doni leu aqui sobre fatos teológicos, muito legal também. E às vezes um dia eu vi um pregador vindo aqui, um assembleano, né? A gente tem essa referência assembleana, né? Não, que existe promessa. 5.450 palavras de promessa na Bíblia. 4.600 palavras de fé na Bíblia. Tipo, ele fala as palavras. Ou ele conheceu, ou ele buscou, mas alguma coisa ele fez e é muito legal isso. A gente fica sendo conhecedor, né? Enquanto isso, segundo alguns estudiosos, no Novo Testamento a palavra fé aparece 247 vezes no Novo Testamento, né? Que aí já é uma nova aliança, uma nova base, vai falar muito sobre isso, né, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus? Senhor, nosso Deus e Pai amado Jesus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Deus. Estamos aqui estudando a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, Pai. Está escrito na Bíblia, Senhor, que o povo perece por falta de conhecimento. Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre com os olhos voltados, Senhor, na palavra de verdade, Senhor, naquilo que não engana, naquilo que nos leva ao céu, nos corrige, nos levanta, nos exorta, Senhor, nos mostra o quanto somos errados, o quanto precisamos voltar para Cristo e o quanto precisamos, Papai amado, estar com os olhos voltados naquilo que o Senhor deixou escrito para nós como regra de fé, base, GPS e bússola para a vida do cristão. Deus, muito obrigado, nos ensina, Senhor, que nós venhamos a receber e continuar, Senhor, comendo e moendo esse conhecimento, Pai, em nome de Jesus, que amanhã nós venhamos, Papai amado, pela Tua permissão, a ensinar outras pessoas, Papai amado, que também se encontrarem com sede da verdade, da Tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, por aqueles que estão no Facebook, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Falando do reino. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula.